Hello and welcome to English in Brazil. Eu sou a Karina e hoje eu separei para vocês, preparei aqui uma lista de 5 truques para você não errar mais a pronúncia de diversas palavras do inglês. Então, você já deve ter percebido que a relação entre escrita e pronúncia no inglês não é das mais simples, né? Ela é muito obscura, né? A gente não fala como se lê, né? Então tem muita silent letter, letra muda, a gente fica muito confuso. Então eu já vou avisando que essas regras podem sim ter exceções, mas elas vão funcionar na maioria das vezes. Então vamos focar na regra e não na exceção, porque elas podem sim ser muito úteis para você ter mais confiança na hora de se comunicar em inglês. A primeira é uma dica que eu já dei em um vídeo específico, mas eu quis colocar aqui nesse compilado também, que é a questão das double consonants. E na verdade essa regra ela não tem exceção, ela vai funcionar sempre. Eu vou te explicar aqui como é que é. Sempre que você tiver uma palavra com consoante dobrada, com a mesma consoante aparecendo 2 vezes, a vogal que precede essas 2 consoantes não vai ser um ditongo, não vai ser I, oi, ei, ela vai ter que ser uma vogal que não é um ditongo. Então, uma palavra como written, por exemplo, né? A gente tem 2 T's ali na escrita, written. Eu não poderia falar written, né? Eu não poderia usar o I como um ditongo, porque o que vem depois são essas consoantes repetidas. Então, sempre que tiver 2 consoantes dobradas, o som que precede não vai ser um ditongo. Funciona sempre e é por isso que a gente fala também apple e não apple. Não podia ser um ditongo A, porque a gente tem os 2 P's ali. E é por isso que a gente fala write, né? Que ali só tem um T, mas a gente fala written. É por isso que a gente fala ride, mas a gente fala ridden. É por isso que a gente fala tribe, tribo, mas a gente fala trigger, gatilho. A gente não fala trigger, é trigger, porque tem 2 G's ali. Isso não significa que quando você não tiver double consonants, o som vai ser sempre um ditongo, tá? Não é assim que você tem que ver a regra. É quando tem double consonants, não vai ser um ditongo. Aí sim a regra é infalível. E quando eu descobri isso, eu fiquei tipo, what? Porque ninguém me disse isso antes. Então, por isso eu tô compartilhando aqui com vocês mais uma vez. A segunda regra, essa é falível, tá? Ela não é sempre que vai acontecer. Mas a letra G, quando seguida da letra E, I ou Y, ela geralmente vai ter som de J, de J, né? E não de G, né? Então ela vai ter som de J. Então, por exemplo, jam, gym, gist. Gist é quando a gente fala assim, you have to read to get the gist. Você tem que ler o texto para pegar a ideia geral. The gist é a ideia geral, né? Então, geralmente, essa regra vai se aplicar, mas eu já consegui achar uma exceção aqui, só explicando aqui para vocês, que é a palavra GIF, né? O GIF, né? Que é uma palavra nova também, é uma palavra que foi incorporada à língua muito recentemente. E quando ela foi incorporada à língua, muitas pessoas, muitos nativos ficavam na dúvida. Será que eu tenho que falar GIF ou GIF? Pode até procurar aí em fóruns, tem fóruns. Será qual é a pronúncia de GIF? Porque se a gente fosse ver o padrão da língua, né? Ela teria que ser pronunciada como GIF. Mas enfim, é GIF, essa é a exceção. Mas foca na regra do jam, gym e gist, que a chance de você acertar vai ser mais alta. A terceira regra é que quando uma palavra termina em uma única consoante, mas aí vamos pensar em som de consoante, só o som, tá? Quando uma palavra termina em um som de consoante e essa palavra tem só uma vogal, essa vogal geralmente vai ser curta. Não vai ser um A, vai ser um A, não vai ser um O, vai ser um O. Então, essa é mais ou menos aí a ideia, né? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Uma palavra como fat, então ela se encaixa nessa regra. Por quê? Porque ela termina em um som de consoante, que é T, a consoante T, e ela só tem uma vogal nessa palavra. Então, não seria fate, é fat mesmo, né? Então não vai ser uma vogal longa, vai ser uma vogal que não vai ser um ditongo. Uma palavra como bed também se encaixa na regra, porque ela termina em um som de consoante, da, e tem só uma vogal. Então não vai ser bade ou alguma coisa assim, vai ser bed. Fish também se encaixa nessa regra, mas tem uma pegadinha aí que você pode falar, mas tem 2 consoantes. Mas tem 2 consoantes na escrita, na verdade isso é um dígrafo, né? Porque ela representa um som só, que é o sh, sh. Então, na verdade, de som só tem uma consoante no final. Então, como ela termina em uma consoante única e tem só uma vogal, não vai ser fish com um i longo, vai ser o i curto, fish. E a mesma coisa uma palavra como luck, né? Termina em 2 consoantes na escrita, mas na pronúncia é só um k,
é o tom de K. E como essa palavra só tem uma vogal, essa vogal não vai ser longa, não vai ser Luke ou something like that, vai ser luck, ok? Então, claro que essa regra não nos diz assim sempre, a pronúncia é essa aqui, mas pelo menos a gente sabe que a vogal não vai ser longa, não vai ser um ditongo, então já é pelo menos um caminho aí pra gente ter uma ideia de como essas palavras são pronunciadas. E a regra número 4 é justamente o contrário. É assim, quando uma palavra termina em silent E, ou seja, um E mudo, um E que não é pronunciado, a vogal que precede vai ser uma vogal longa ou um ditongo, né? Então, por exemplo, a gente tinha falado de fat, né? O A é uma vogal que não é um ditongo, né? Agora, se eu coloco silent E no final, isso já se transforma em outra palavra. E a palavra é fate, né? Fate, destino. Fat, gordo, fate, destino. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho esse E no final, que é mudo, que não é pronunciado. Então, isso me indica que a vogal anterior vai ser um ditongo. Outro exemplo, sit. Né? Sit, sentar, sit. A vogal aqui é curta, né? Porque ela se encaixa na regra número 3. Agora, se eu coloco o E no final, aquele E que não é pronunciado, esse I já se transforma em um ditongo, vira sight, né? Sight. Rid, ride, at, ate, mad, made, jack, Jake, rap, rape, hat, hate, past, paste. Então, essa regra é muito bacana também. Então, quando você tem um silent E no final de uma palavra, the vowel says its name. A vogal diz o seu nome, é assim que a gente usa. Por quê? Porque o nome da letra A é A, não é A. A gente fala no alfabeto A, B, C, D, E, F, G. Então, se você tem um silent E no final, aquele E mudo no final, a vogal que precede vai ser um ditongo. O meu amigo Gavin do canal Small Advantages já fez um vídeo sobre isso, eu vou deixar o vídeo linkado aqui, eu acho um vídeo muito bom, mas a ideia é basicamente essa, e essa regra tem sim exceções, tá? Em uma palavra como have. Por exemplo, a gente não fala have, né? É have. Mas foca na regra, que as exceções a gente vai aprendendo aí aos poucos. E a quinta regra diz respeito ao stress, ao acento das palavras, da sílaba tônica. Alguns verbos e substantivos têm a mesma forma, tá? Exatamente a mesma forma escrita, como esse que tá aparecendo aí na tela. Então, como que eu pronuncio essa palavra? A resposta é depende. Depende se essa palavra tá funcionando como um substantivo ou como um verbo. Como substantivo, ela vai significar um álbum, por exemplo, de discos, né? Um álbum, um disco, né? Um disco de vinil, ou pode ser um recorde, no sentido dos recordes mundiais. Então, isso como substantivo. Como verbo, pode significar gravar, registrar, então tem outro significado. Mas a pronúncia também muda, tá? Então, qual é a regra aqui? Se a palavra estiver funcionando como um substantivo, a sílaba tônica da palavra vai ser na primeira sílaba. Então, record, porque essa palavra está funcionando como um substantivo. Agora, se a palavra está funcionando como um verbo na frase, aí o acento vai ser na última sílaba. Record. Então, vocês veem a diferença? Record, record. Então, por exemplo, for the record, you're the only person I love. Então, só para deixar registrado aqui, for the record, você é a única pessoa que eu amo, né? Então, for the record, aqui a palavra está funcionando como um substantivo, certo? Então, por isso que eu falei record. Agora, se eu quiser dizer, por exemplo, I have to record 10 videos today. Eu tenho que gravar 10 vídeos hoje. Record. Aí a sílaba tônica tá lá no final. O mesmo ocorre com essa palavra aí. Se ela for um substantivo na frase, eu vou ter que acentuar a primeira sílaba, né? Insult. E se ela estiver funcionando como verbo, ela tem que ser acentuada na última sílaba. Insult. Então, insult. Your offer is so low, it's an insult. A sua proposta é tão baixa que é um insulto para mim. Don't insult me.
Não me insulte, ok? Don't insult me. Então preste atenção na diferença. Então esses foram 5 truques, 5 pistas, 5 regras, chame como quiser, para você ter mais chances de acertar a pronúncia das palavras no inglês. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei, de compartilhar com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, dos seus colegas de curso, colegas que estão aprendendo inglês. E deixa aqui nos comentários qual dessas regras te deixou assim mais empolgado. Nossa, essa aqui eu adorei. Pra mim, foi quando eu descobri o negócio das double consonants ali, eu fiquei louca, porque eu disse, nossa, agora eu nunca mais vou falar written, eu vou falar written, porque é o correto. E eu lembrei de outro exemplo agora, as pessoas sempre ficam na dúvida se a gente fala waffle ou waffle. Então agora você já sabe que não pode ser waffle a pronúncia daquele prato, tem que ser waffle, porque tem double F ali. Então, você já tem a prova. Não, é waffle, porque tem 2 Fs ali, então eu não posso ter um ditongo antes disso. Então tá vendo como a regra ajuda aí pra muitas e muitas palavras. So thank you very much for watching. See you next video. Bye!